Olá, queridos irmãos. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Eu e a nossa irmã Dilceia, para darmos continuidade, então, aos nossos estudos do livro Ave Cristo. Lembrando a vocês que nós estamos já continuando o estudo do capítulo 5º, intitulado Reencontro. Como vai, Dilceia? Tudo bem? Tudo bem, Cléber? Que bom estar aqui de novo, para a gente estudar novamente outro capítulo agora. Sim, muito bem. Então, só para lembrar os irmãos, né, nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 5º, e realmente muitas coisas interessantes daqui para diante nós vamos continuar estudando juntos com vocês. Nós vamos, antes de iniciarmos os estudos, né, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus, nosso mestre amado, que abençoe os nossos propósitos de estudo e de progresso espiritual, procurando conhecer um pouco mais sobre a história do cristianismo primitivo, que Emmanuel nos traz tão bem nesta sequência de livros, romances maravilhosos que ele nos traz. E assim nós rogamos a permissão para, dentro de um clima de muita união, de muita fraternidade em nossos corações, pedimos a permissão para iniciar os estudos de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos relembrar que o irmão Corvino tiveram uma notícia ótima, né? O advento da chegada do filho dele de Roma. Nós vamos lembrar que ele estivera afastado desse filho por cerca de 17 anos. Quando ele foi fazer aquela viagem, que acabou levando àquela situação triste de assassinato do Corvino, que ele acabou substituindo, nós lembramos que o Tassiano era uma criança de 1 ano de idade. Ora, se ele estava afastado 17 anos, então é bem provável que o Tassiano tivesse aí uns 18 anos, mais ou menos, né, nesta oportunidade. E a irmã Pontimiana veio avisar, assim, com muita alegria, né, ao irmão Corvino, que chegaria o rapaz de Roma. Evidentemente que ela não sabia, né, que o Corvino venha a ser o Varro, mas ela sabia que o Corvino se interessava pelo rapaz, conforme Deusé já falou no estudo anterior, perguntava por ele, né? Eles tinham contato com Roma, eles eram administradores da propriedade. Ela sabia que ele tinha interesse pelo rapaz, né? Então ela veio dar essa notícia, que ele ficou muito feliz, e agora, finalmente, ele teria essa oportunidade de encontrar-se com o filho. Mas aí ele fica preocupado porque estes pensamentos assomam a sua lembrança, a sua mente agora. Como fazer face à surpresa daquela hora, ele se pergunta, né? Teria forças para abraçar Tassiano sem comprometer-se? A voz de Pontimiana veio arrebatá-lo da obcecante reflexão. Irmão Corvino, o senhor sente-se mal porventura? Como que, acordando de um sonho atormentado, o presbítero recompôs a fisionomia e respondeu gentil: estou bem, é que não disponho de muito tempo. Aí tornou ela preocupada. O jovem Tassiano chegou doente. Ainda traz uma informação também aí um pouco preocupante, né, para o Corvino. O rapaz estava doente, adoeceu na viagem, talvez, né? Doente? Sim, tudo indica que seja portador da peste maldita. Conforme tivemos a oportunidade de comentar, né, os povos antigos eram assolados por pestes terríveis de tempos em tempos e transmitidas por, às vezes, até pelos ratos mesmo, né, que estavam nos porões dos navios, e transmitidos por outros, por carrapatos, por outros animais, mas também eram bactérias, vírus, ou outros tipos, riquetes, outros tipos de micro-organismos que causavam determinados tipos de doença. Nós vamos depois saber ele estava doente por qual tipo de doença, né? Então, tudo indica que seja portador da peste maldita, diz Pontimiana. E ante o coração paterno, amargamente surpreendido, continuou: vim até aqui não somente
para o comunicado, mas também para rogar-lhe o concurso. Quer dizer, Pontimiana não veio só informar que o rapaz chegara. Eles estavam preocupados que o rapaz chegara doente, né? Que é, naturalmente, por essa peste que estava graçando lá na região. E ela vinha pedir que o irmão Corvino atendesse o rapaz, porque ela sabia que ele tinha conhecimentos, né, em atender vários tipos de doenças, utilizava-se determinadas ervas, até porque ele era jardineiro e conhecia muitas plantas, sabia do poder, né, curativo das plantas, e vinha pedir o socorro e o amparo dele. Né? Além de, como cristão, os cristãos faziam muito atendimento da doação fluídica pela imposição das mãos, que era um tipo de passe que era dado na época. Né? Jesus já tinha instituído, né, as curas através da imposição das mãos, então eles também trabalhavam dessa forma, pela oração, pela imposição das mãos, quer dizer, a transfusão de energias fluídicas, e pelo uso de medicamentos, geralmente oriundos das plantas. Atendendo às perguntas que lhe foram dirigidas, a empregada de Vetúrio esclareceu que o rapaz chegara com febre alta e vômitos frequentes, sofrendo inquietante angina que lhe impedia a deglutição. Angina aqui entendida, né, como comprometimento da garganta, não nada a ver com a parte cardíaca, mas também se usa esse nome, né, na medicina antiga a respeito de afecções da garganta, né, que lhe impedia a deglutição. Os escravos que lhe formavam o séquito adiantavam que o moço parecia muito acabrunhado na viagem, piorando, entretanto, somente na véspera, horas antes de alcançarem a cidade. Lembrem-se de que o navio ia aportar em Marsella, e era uma distância bem razoável entre Marsella e Lyon, né, que ocupava uma região mais ou menos central, né, na França. Provavelmente ele teria que viajar aí a cavalo, talvez uns 2 dias aí para ter que pernoitar para poder atingir Lyon. Então, seria uma viagem bastante cansativa, mesmo porque, depois de vários dias na galera romana, ele ainda tinha que enfrentar essa viagem, que poderia talvez até ser em carros com rodas, né? Do tipo que existissem na época, mas era mais comum, às vezes, irem nos próprios cavalos, né? Já que as estradas em distâncias longas não eram boas. De qualquer forma, ele chegou com muita febre, vômito, um mal-estar muito grande e com sintomas de angina, ou seja, de uma dor muito forte na garganta que lhe impedia a deglutição. Ela e o marido, quer dizer, a Pontimiana e o Alésio, que eram como se fossem mesmo os administradores da grande propriedade do Opílio Vetúrio, ela e o marido haviam movimentado todas as providências. Tassiano instalara-se no quarto confortável que desde muito aguardava, e um médico de confiança fora chamado. Não conhecia ainda os efeitos, né, do exame que foi feito pelo médico, todavia resolvera pedir-lhe ajuda imediata em razão da experiência que ele, Corvino, adquirira nas tarefas assistenciais que abraçara, junto dos pacientes portadores dessa peste. Né? Sabia de antemão que a casa seria marcada por zona perigosa e que o esposo e ela não poderiam contar senão com servidores incipientes, quer dizer, servidores que tinham um pouco conhecimento, que eram ignorantes em relação àqueles problemas. Né? Não podia esperar a contribuição de romanos prestigiosos. Os patrícios, de nomeada em maioria, estavam em vilas campestres a longas distâncias, receosos do contato. Quer dizer, mesmo que eles tivessem amigos, né, prestigiosos, amigos importantes, né, que eram patrícios, que tinham grandes propriedades na região também, mas não dava para contar com eles, porque eles próprios, afastados para suas propriedades rurais, com medo da peste que estava, né, se disseminando ali na região. Pois bem, o presbítero
ouviu de coração opresso, desejando colocar-se junto do filho, para o que desse e viesse. Mas, atento às responsabilidades que o prendiam ao templo, prometeu visitar o enfermo tão logo se desincumbisse das obrigações mais urgentes. E, com efeito, ao entardecer, fez-se substituído no lar dos meninos e, à noitinha, dava entrada no aposento do filho. Então, ele foi até essa grande, que é uma propriedade rural, ela era afastada do centro, né, da cidade de Lugdunum, mas era uma propriedade muito ampla, confortável, era um verdadeiro palacete rural que o Opílio Vetúrio possuía lá. E, em relação à questão dos sintomas da doença dele, né, eu até, naturalmente, vou pedir a Dilcé que possa explicar um pouco melhor esse tipo de enfermidade, porque na medicina atual poder-se dizer que ele era portador de escarlatina, mas a Dilcé, até por ser da área na pediatria, tudo, ela vai explicar melhor para a gente o que significa essa doença. Mas, de qualquer forma, a preocupação muito grande, porque na época não havia tratamento, né? Hoje em dia você tem recurso muito grande, mas na época não existia. Então, a pessoa dependia também um pouco da própria saúde física, né? E da reação do sistema imunológico, né? À agressão da causa, do agente bacteriano causador da doença. Pois bem, amparado por Alésio, o jovem agitava-se em náuseas aflitivas. O rosto descarnado denunciava-lhe abatimento. As pessoas se hidratavam, né, pelo vômito, e tinha dificuldade de hidratação oral, dificuldade de deglutir, era uma coisa muito difícil, realmente. Por mais que o mordomo apresentasse o religioso, Tassiano, febril, não dava conta de si mesmo. O olhar esgazeado passeava pelo quarto, vagueando, inexpressivo. Então, estava, assim, realmente a febre muito alta e fica delirando, né? Fica numa situação que não consegue, nem não está no estado normal de consciência, entendeu? Então, Corvino, que lhe acariciava a cabeça suarenta, o guardião informava. Há 2 horas começou a delirar. Realmente, findos alguns minutos de pesada expectação, o doente pousou no visitante, os olhos empapuçados, alterando-se-lhes o brilho. Indisfarçável interesse se lhe estampou na máscara fisionômica. Contemplou demoradamente o presbítero, como se houvesse enlouquecido, e, tentando afastar a delicada cobertura, bradou: quem trouxe a informação da morte de meu pai? Onde estão os escravos que o assassinaram? Malditos, todos serão mortos. Ele estava naquele estado de semi-inconsciência ali, mas acabou visualizando, né? O Corvino estava na frente dele, e houve uma lembrança espontânea, que naturalmente oriunda do inconsciente do rapaz, lembrando informações que passaram para ele que o pai dele foi morto. Ele não estava relacionando o Corvino ali presente com o pai, não, embora fosse realmente o pai dele. Mas ele estava ali febril, numa situação em que começa a dizer coisas que aparentemente não têm muito sentido, mas a verdade é que a simples presença do pai despertou nele lembranças muito tristes que foram relatadas para ele a respeito do que teria acontecido com o pai. Por isso que ele disse: quem trouxe a informação da morte do meu pai? Onde estão os escravos que o assassinaram, malditos? Todos serão mortos. O benfeitor dos enfermos, contudo, a queima-roupa, por semelhantes palavras, recorreu à prece para não trair-se. Pálido e semi-aterrado, orava em silêncio, enquanto Tassiano, como se entrevisse a realidade nos desvarios da febre, prosseguia, ele estava em delírio febril, vamos dizer assim, né? Prosseguia gritando: conduzamos a galera até Cartago. Não posso recuar. Conhecerei a verdade por mim mesmo. Faremos um inquérito. Punirei os culpados. Como puderam esquecer tamanho delito? Disse-me Opílio, quer dizer, o padrasto dele, né?
que há muitos crimes na sombra, que a justiça é incapaz de todos os reajustes, mas serei o vingador de meu pai. Quinto Varro será reabilitado. Não perdoarei ninguém. Aniquilarei todos os patifes. Quer dizer, esse, no delírio profundo que ele estava ali, naquele quadro febril grave, ele estava como se extraindo reminiscências do que o padrasto dele contaram para ele, já depois que ele, né, desenvolveu alguns anos para compreender, né, as histórias. É claro que criaram uma narrativa para explicar que o pai dele foi assassinado, etc., quando, na verdade, a gente sabe que ocorreu uma situação diferente, né, que ele próprio não fora morto, mas como foi assassinado o Corvino Velho, envolvido em lençol e lançado ao mar, ficou parecendo que realmente era o próprio Varro que tinha sido assassinado, e o Varro pôde escapar do navio, graças à proteção do amigo que o conduzira ao navio, que era devedor do pai dele, etc., devia a vida ao pai dele, a história já foi contada para vocês, e ele fugiu ali num barquinho, mas só que para a família, embora o Pílio Vetúrio tivesse contratado alguém lá para fazer cometer esse crime, para o Pílio Vetúrio, o padrasto, realmente o Varro fora assassinado mesmo. E a trama, né, da troca não fora conhecida, né, de ninguém. Então, para todos os efeitos, ele foi assassinado. Mas criar uma história para explicar como e por que ele foi assassinado. E o próprio Flávio Súbrio, que foi contratado para fazer isso, que levara Quinto Varro para a galera, que admitira a presença do velho Corvino, esse Flávio Súbrio, ele foi o responsável por não assassinar o Quinto Varro, e sim, né, o pobre, né, Corvino idoso que fora no lugar dele. Mas como ele criou ali uma situação em que as pessoas não conseguiram descobrir, porque envolveu o cadáver em lençol, não se via o rosto do cadáver, né? E o comandante da embarcação, que era o Elcio Lúcio, tinha tomado muito vinho, ele criou aquela situação que, olha, para todos os efeitos, ele, o Flávio Sul, cumpriu o que estava prometido, assassinou, né, o Varro e lançou no mar, etc. Então, isso tudo ficou para a família como que alguns escravos cristãos da galera se revoltaram. Essa é a versão que foi criada. E esses escravos cristãos teriam matado o Varro numa revolta no navio. Olha só que situação, né? Preocupado, talvez, com a estranheza do irmão Corvino, o esposo de Pontimiana, quer dizer, o Alésio, falou-lhe reservadamente: olha, o rapaz, fora de si, lembra-se do pai assassinado faz muitos anos por escravos nazarenos na embarcação que o conduzia para a África em missão punitiva. Agora, nesse momento, o verdadeiro Varro, agora, né, denominado Corvino, ele ficou sabendo de como que criaram a história. Foram escravos cristãos do navio que conseguiram se rebelar. Olha que ele ficou sabendo naquele momento, né, da história criada para encobrir o assassinato. E provavelmente porque o interlocutor apenas se manifestasse através de monossílabos, acrescentou: Quinto Varro, isso é o Alésio contando para o próprio Quinto, sem saber que ele era, né, com quem ele estava falando com Corvino. Quinto Varro era o primeiro marido da patroa. Consta que viajava rumo a Cartago, incumbido de providenciar o castigo de vários cristãos insubmissos, quando foi apunhalado por servidores irresponsáveis, inconscientes, mas que disseram que eram cristãos. Disseram que ele foi assassinado por cristãos, né? Arejou um dos lençóis que envolvia o paciente e prosseguiu: pobre menino, educado, embora educado por Vetúrio, qual se fora filho, revelou-se desde cedo atormentado pela memória paterna, porque ele tinha realmente uma ligação muito grande com o pai, mesmo antes de reencarnar, e já tinha essa ligação antiga, esse carinho. Então, mesmo ele já rapazinho, sabendo da história, mas ele mantinha essa ligação
de carinho com o pai. Então, a memória paterna era guardada por ele com carinho. Em seguida, baixou o tom de voz, abeirando-se cuidadoso do presbítero, né, de Corvino, observou, deixando-lhe perceber o constrangimento com que o recebia na intimidade. Agora o Alésio continuou contando, né? A morte de Varro acirrou na família, como é justo, o ódio ao cristianismo. O ódio ao cristianismo. Tassiano foi criado pela genitora na extrema veneração às divindades, às nossas divindades romanas, né, dizendo. E a senhora costumava dizer que preparou o filho para combater a mistificação galileia e não oculta o propósito de fazê-lo sustentáculo da munificência imperial. Respeito, assim, a sua cooperação, na qual Pontimiana deposita maior confiança, contudo, sinto-me no dever de rogar-lhe cautela, a fim de que o rapaz não se sinta ofendido em seus princípios. Quer dizer, o Alésio estava oportunamente, né, inteligentemente informando ao Corvino: olha, nós sabemos que você é cristão, mas ver a família toda tem ódio aos cristãos. O Tassiano, em especial, foi criado num clima de ódio, porque foi explicado para ele que o pai fora assassinado por escravos cristãos revoltosos na galera. Então, ele foi criado no ódio, na veneração extrema ao politeísmo romano, a todos os deuses. Ele era, vamos dizer, a deusa que ele venerava era Cíbele, mas o fato é que ele tinha ódio aos cristãos, e era um ódio, assim, uma coisa assim, muito intensa, que ele desequilibrava ao ouvir falar sobre isso. Por ele queria, digamos, desenvolver políticas que pudessem destruir o cristianismo. Era uma coisa muito séria mesmo, que ele carregava na sua mente, naturalmente comprometido por as informações criminosas que terceiros passaram para ele, né? Então, olha, você toma cuidado a relacionar-se com ele, dizia Alésio, porque o rapaz não se sinta ofendido. O abnegado irmão dos pobres não se surpreendeu com a observação. Não obstante sentido, sofrido, agradeceu a advertência. Que não faria para demorar-se ali junto do doente que ansiava por asilar-se nos seus braços? Então, ele queria realmente ficar junto do filho ali, independente de qualquer situação. Ocupou-se carinhoso em ministrar as beberagens, os medicamentos à base de plantas, indicados pelo facultativo, esforçando-se com todos os recursos de que dispunha na enfermagem completa. Tassiano piorava sempre. Então, terminando aqui nosso relato, vou passar para que você possa dar continuidade, então. Sim. Então, ele continua dizendo: noite alta, Alésio e a esposa se recolheram, recomendando a 3 escravos prestimosos se revezassem no trabalho noturno de assistência ao Tassiano. O irmão Corvino, porém, não arredou o pé do leito. Demorava-se o moço na fase culminante da febre insidiosa. A escarlatina complicada atingira o período de invasão. Aí 2 coisas a gente queria dizer. Primeiro, que essa epidemia, seja qual fosse o diagnóstico, aqui ele dá como escarlatina, e tem alguns sintomas que são parecidos mesmo, ela enfraqueceu o exército e a economia de Roma, porque foram muitos mortos. É uma epidemia intensa. Mas também ela abriu espaço para a rápida expansão do cristianismo. Porque enquanto a população pagã, na maioria das vezes, abandonava os doentes na rua, com medo do contágio, e às vezes os próprios parentes, pessoas da família, eram abandonados, jogados na rua. Ficava aquele amontoado de gente para morrer. Os cristãos cuidavam dos enfermos.
o que atraiu muitos sobreviventes para a nova religião. Então, expandiu o cristianismo também por isso. Os cristãos davam assistência a esses moribundos. Eu fui procurar os registros históricos para ver se houve uma epidemia de escarlatina nessa época. E eu encontrei que não há registro histórico, ou evidência paleogenéticas, quer dizer, determinadas mesmo, que confirmam a epidemia de escarlatina na Antiguidade Clássica, tanto em Lyon quanto em Roma. Embora o agente causador, como nós veremos, ele seja antigo. E as descrições de epidemias greco-romanas têm alguns dados que correspondem ao da escarlatina e outros não. A escarlatina hoje, ela ainda é uma doença que existe, sobrevive nos nossos dias. Há poucos dias eu vi um pacientezinho com escarlatina. Mas é uma doença infecciosa causada pelo estreptococo, que é um tipo de bactéria que causa outras doenças no corpo. Causa, por exemplo, a faringite comum, a amidalite, causa doenças de pele, causa febre reumática, causa endocardite, tudo é causada pelo mesmo estreptococo. Essa doença provoca, então, febre alta, dor de garganta intensa, que é a chamada angina da escarlatina, é aquela dor intensa, manchas vermelhas na pele, com uma textura de uma lixa, a pessoa fica igual tivesse sido envolta numa lixa. Afeta principalmente crianças de 5 a 15 anos, é uma doença do jovem, você vê que ele estava pouco mais do que isso, estava com uns 17 anos aproximadamente, e exige tratamento com antibiótico para evitar complicações. Então, ela tem um período de evolução que é proporcional a isso que eles estavam falando. Um período de incubação, que é aquele em que há uma invasão do micro-organismo dentro do organismo da pessoa, mas não dá sintoma, e dura de 1 a 10 dias. Há o contato com a bactéria, mas não aparecem sintomas. Depois é um período de invasão, de início súbito da febre alta, a febre muito alta, 39, 40 graus, e leva ao delírio, convulsão febril na criança pequena, dor de garganta intensa, dificuldade imensa de deglutir, mal-estar, dor de cabeça, vômito, às vezes dor abdominal, e a língua vai ficando com aspecto esbranquiçado, com a camada grossa. Isso ainda vai piorar. Como não havia, como o Kleber falou, meios de fazer uma hidratação venosa na época, quer dizer, colocar o soro na veia, as pessoas desidratavam, elas ficavam muito mal, piorava muito o mal-estar, porque elas vomitavam, evacuavam, não conseguiam se alimentar, não conseguiam tomar nem água. Então, mesmo se houvesse um soro oral, elas não conseguiam deglutir. Depois disso, vem a erupção no corpo. Erupção, que dura durante 3 a 7 dias, uma semana. Aí a febre fica muito mais alta, surgem umas manchas avermelhadas no corpo todo, sempre com a textura de lixa, no corpo todo. Pescoço, tronco, vai espalhando, e a língua, nesse ponto, ela fica vermelha, fica igual um morango. É chamada mesmo língua framboesa. Ela fica toda vermelhinha, com os pontinhos mais esbranquiçados. Depois disso, desses 7 dias de duração da enfermidade, vem um período de descamação, que dura 2 a 3 semanas. Aquelas manchas na pele começam a desaparecer e a pele começa a descamar, principalmente na ponta dos dedos e nas dobras da pele, cotovelo, no joelho, aí ela começa a descamar. É chamado descamação em dedo de luva. Parece que quando você pega a mão do paciente assim, sai a pele inteirinha, como se fosse o dedo de uma luva. Isso tudo é da escarlatina. Os sintomas gerais todos eu já falei. E como se dá essa transmissão de uma pessoa pela outra? Pelas gotas de saliva, pelas secreções respiratórias, por exemplo, tosse. Então, o contato é muito intenso. Ele pode aparecer com muita facilidade. Tem sinais característicos, além disso, que são interessantes. Há um branqueamento em volta do lábio, é chamado face de chupador de manga até, porque o rosto todo fica vermelho e em volta do lábio fica branco.
chamado sinal de Filatório. E um outro também, chamado sinal de Pastia, que são umas manchas escuras, a vermelho escuro, que dão nas dobras do corpo, principalmente no cotovelo e atrás do joelho. Mas, hoje, é uma doença de tratamento fácil, muito fácil. Com 1 dia, 2 de tratamento, no máximo, ela já não é contagiante. A gente usa o antibiótico que é usado para diminuir o tempo de duração da doença e as complicações. As complicações, sim, podem ser graves se não forem tratadas. Principalmente a febre reumática, que é uma doença cardíaca, que vamos dizer assim, de longa duração, fica a vida toda, se ela comete as válvulas cardíacas. E a chamada glomerulonefrite difusa aguda, que é uma doença renal, que pode ser também, quando tratada com antibiótico, ser reversível ou até ficar uma lesão permanente, ou levar à morte na fase aguda, porque ela leva a um quadro de insuficiência renal, os rins param de funcionar, e também uma hipertensão arterial, um aumento da pressão, que faz o diagnóstico na criança. Você vê uma criança que escarlatina, começa a urinar pouco, começa a ter um problema de taquicardia e aumento da pressão arterial, você fala, está complicando, está complicando. Felizmente, hoje, não se observa muito isso, porque ela dura no máximo 1 semana e as coisas regridem com o tratamento adequado. Então, existem testes de laboratório, só para não apavorar a quem está ouvindo, que dão um diagnóstico, mas quase sempre ele é clínico. Mas existe um teste rápido chamado Strep Test, Strep de Streptococo, que detecta o antígeno, tem outra cultura do material da garganta, e tem um exame de sangue, chamada antistreptolicina O, que mostra que o indivíduo está com aquela infecção estreptocócica. Por 30 horas consecutivas, o religioso, entre a força da fé e a abnegação do amor, acompanhou com desvelada ternura, conquistando o reconhecimento de todos os circunstantes. No segundo dia, a erupção surgiu em manchas pequenas e vermelhas, começando no tórax, e por várias semanas o rapaz foi objeto de meticulosa atenção. Quer dizer, no caso dele, como não tinha um antibiótico, foi uma duração mais prolongada, mas que evoluiu bem. Evoluiu sem maior complicação, porque ele era jovem, provavelmente bem nutrido. Então, se isso acomete uma criança pequena e mal nutrida, provavelmente ele teria ido ao óbito, como tantos foram naquela ocasião. Então, sem o tratamento de antibiótico que se faz hoje, a duração era muito maior e as complicações. Mas os antimicrobianos, só para lembrar, eles surgiram muito tempo mais tarde, através dos estudos do médico microbiologista escocês Alexander Fleming. Foi através da descoberta do estudo, por acaso, que ele descobriu, da penicilina. Essa descoberta foi em 1928, não é? Ou seja, 1695 anos após nós estarmos narrando esse episódio. Quer dizer, muito tempo demorou para que se fizesse o tratamento adequado, e o uso na prática médica só começou da penicilina em 1940, nem foi na época da descoberta. De lá para cá, as coisas, então, melhoraram muito. A escarlatina merece um tratamento adequado, ela é passível de complicações, mas nós temos os meios de combater. Por exemplo, uma criança, um jovem, que não está se alimentando, ele não consegue mesmo deglutir, mesmo com analgésico. Você tem um analgésico mais potente, você tem um antibiótico e tem uma hidratação venosa, você não deixa ele se desidratar. Bem, mas não era o caso. Muitas vezes, velando-lhe o sono em lágrimas, o presbítero Varro afagava-o paternalmente e sofria a tentação de rebelar-se. A todo momento, aquilo vinha à cabeça dele de falar que ele era o pai. Como, porém, abrir uma guerra de morte contra Cíntia? Por que a grande guerra seria? Porque ele era cristão. E a família não aceitava de jeito nenhum o cristianismo. Então, seria uma guerra contra a Cíntia e contra o próprio rapaz.
Porque, como o Kleber explicou muito bem, ele tinha pavor dos cristãos, porque colocaram como informação para ele que os cristãos é que haviam assassinado seu pai. Não esposara ele no Evangelho um novo modo de ser? Que testemunho de lealdade ao Cristo poderia afirmar semeando ódio e amargura no espírito do filho bem-amado? Adiantaria a Tassiano qualquer atitude tendente a impor-lhe afeição? Não. Talvez ele falando, sou seu pai, mas sou cristão, e seria até mais forte. Como deixou ele sofrer tanto tempo, sem se apresentar como pai, não é? E ainda mais quando vem e fala que é cristão. Em muitas ocasiões, ele orou, pedindo a Jesus que o inspirasse. E, às vezes, contemplou o velho Corvino em sonho, aconselhando a extrema renúncia, qual se lhe trouxesse a resposta do alto. Então, a resposta do mundo espiritual vinha através dos conselhos do velho Corvino. Na posição de expositor da Boa Nova, achava-se ligado a milhares de pessoas que lhe buscavam exemplo e a palavra por respeitáveis diretrizes, afinal, ele era um presbítero, não é? Ele era um agente religioso ali, né, naquela comunidade. Não podia, desse modo, hesitar, não podia. Grande era o amor pelo filho, no entanto, o amor sublime do mestre era maior e deveria conservá-lo digno das responsabilidades supremas. Então, ele tinha que renunciar ao desejo de se satisfazer, de abraçar o filho, desejo esse há tanto tempo acalentado, né? Quando o enfermo recuperou a lucidez, abraçou-o reconhecidamente, nele identificando não só o jardineiro chefe da casa, mas também o benfeitor inesquecível. Tomou, então, de um reconhecimento enorme por aquele que tinha ajudado a se salvar. Sentindo-se infinitamente atraído para aquele homem humilde que o visitava perseverante, Tassiano apreciava entreter-se com ele por longas horas, em explanações sobre ciência e arte, cultura e filosofia. Ligavam-se nos mesmos temas e nas mesmas preferências. Discutiam Virgílio e Lucrécio, Lucano e Homero, Epicuro e Timeu de Locros, com análogos pontos de vista, concordavam nisso tudo. Só para lembrar, então, que eles faziam discussões muito profundas. Eram grandes filósofos, grandes nomes da cultura da época. Virgílio, por exemplo, que viveu entre 70 e 19 a.C., foi o poeta romano dos maiores poetas, que escreveu Eneida. Lucrécio, que viveu entre 94 e 50 a.C., era poeta e filósofo romano também. Lucano era também poeta romano, embora ele tenha nascido na Espanha, foi criado em Roma. Homero, o maior poeta, talvez, de todos os tempos, né? Tem uma origem desconhecida, talvez em Esmirna, na Turquia, mas várias cidades se dão como terra natal dele. Publicou poesias maravilhosas, épicas, como a Odisseia, né? E agora, por coincidência, quando eu estava lendo isso hoje, está sendo lançado na cidade um filme chamado Odisseia, que conta essa história. Conta a história, o Kleber deve lembrar-se, quando nós estudamos quando nós estudamos um outro livro, Céu e Inferno, nós falamos sobre o Telêmaco, o filho de Ulisses, que está também nesse filme. A minha neta foi ver e falou, não, vovó, tem tudo que você falou agora no filme. Então é interessante a gente ver. Era o Homero, também eles comentavam, discutiam a fundo. Epicuro, né, que era um filósofo grego também de grande prestígio. O Timeu de Locros, filósofo, matemático e estadista. E Sêneca, o velho, que era escritor, retórico, historiador romano, e o seu filho também, Sêneco, o Novo, que também tinha um grande prestígio.
E ainda Papiniano, que nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui, ele era sírio de nascimento, foi um grande jurista romano, que foi talvez o grande nome que deu origem a todo o estudo jurídico de Roma, que permanece até hoje importante. Então, olha só, eles discutiam a vida e obra de personalidades fascinantes de várias áreas da cultura. Concordavam sempre aqui. Contudo, como se temessem perder a fascinante comunhão em que se mergulhavam, pareciam linhas paralelas em religião. Evitavam sistematicamente qualquer comentário em matéria de fé. Então, eram linhas paralelas, não se encontrava, o pensamento não se encontrava. Eles procuravam nem se chegar a isso, nem comentar. A religião ficava fora de suas discussões. E ele achava que era melhor assim do que perder o filho. Deixa comentar aquilo em que eles se concordavam. Era melhor para ambos. Então, amparado pelo amigo, o rapaz já conseguia efetuar vários passeios no parque enriquecido da suntuosa vegetação, e ali à sombra de vigorosos abetos ou entre giestas em flor. Devia ser muito lindo mesmo. Esses abetos eram árvores coníferas que tinham forma de pinhas penduradas, e essas giestas eram umas plantas em forma de um arbusto, brancas, amarelas, tinha as rosas vermelhas. Então, era um jardim mais bonito de Lyon e era cultivado pelo Varro, que era o jardineiro-chefe de tantos outros que o cultivavam ali. Aí, nesses jardins, nesses parques, eles entabulavam preciosas conversações, sorridentes e felizes, à maneira dos antigos helenos, os gregos, que preferiam a permuta de avançados conhecimentos no santuário da natureza. Isso sempre me encantou, sempre. Os gregos fazerem as suas caminhadas, fazerem as suas, vamos dizer assim, prédicas na natureza, como Sócrates fazia também. Então, Varro não queria perder esses deliciosos momentos com o filho, que por ele tantas vezes sonhado. Os gregos ensinavam ao ar livre, porque eles acreditavam que a mente e o corpo eram inseparáveis. Para eles, a observação direta da natureza era o melhor caminho para compreender o mundo e o ser humano. O ensino ao ar livre, especialmente em bosques e ginásios, baseava-se em 3 pilares fundamentais, que é interessante a gente ver. O chamado método peripatético, que foi criado por Aristóteles ao fundar o Liceu, que conduzia discussões enquanto caminhava pelos jardins da escola, porque peripato significa passeio. Então, método peripatético significa aquele que se desenvolvia durante um passeio nos bosques, etc. Ele e seus alunos debatiam ideias em movimento, unindo a ginástica corporal à ginástica mental. É a chamada mente sã em corpo são, né, que eles pregavam. Tinha também um aprendizado empírico, que os filósofos queriam que o conhecimento fosse prático, ao ar livre. Então, eles estudavam os sentidos ali ao ar livre, observando plantas, animais, o céu, para estudar biologia, física, filosofia, astronomia, e não apenas lendo em textos. Quer dizer, seria o ideal até hoje que se pudesse fazer isso. Mas acontece que o conteúdo, né, das informações ele cresceu muito, e hoje não se pode fazer totalmente nesse sentido, embora muitos colégios utilizem um método parecido. E o terceiro método, nós falamos, o método peripatético, o aprendizado empírico e a conexão com o cosmos. Para esses antigos gregos, a filosofia começava com a contemplação da natureza. Estar ao ar livre era estar no ambiente natural, onde acreditavam que a razão e a harmonia do universo se manifestavam. Então, eles estavam ali repetindo aquilo que os antigos gregos faziam, esse método de aprendizado, de conversa, o pai e o filho. Certa feita, espicaçado pela curiosidade
Daciano indagou quanto às razões do seu insulamento na Gália, quando poderia ser em Roma festejado professor. De onde vinha e por que se condenara à obscuridade colonial? Então, por que ele saiu da matriz para ir para o interior, para ir para Lyon? Se ele era tão culto, ele tinha tanta coisa dentro de si, ele era com curiosidade de saber por que tinha acontecido isso. Relutante. Corvino confessou que nascera na metrópole dos Césares, quer dizer, em Roma, mas apaixonara-se pelo serviço junto à comunidade gaulesa e vira-se preso por fortes laços do coração. Quer dizer, ele não falou tudo. É verdade, aconteceu isso. Ele nasceu em Roma e ficou preso àquela situação porque ele teve que ir para lá. Né? Que trabalho, contudo, encarcerar-te-ia em Leão a ponto de esquecer-te? Perguntou o jovem com espontâneo carinho. Aí ele fala: admito que os herdeiros da glória patrícia não deviam abandonar a educação aos escravos. Um egípcio ou um judeu não podem produzir os pensamentos de que carecemos para a garantia da grandeza imperial. Aí o orgulho da origem patrícia, né? Que estava o Tassiano. Falando, eu sei que os romanos não podem abandonar os escravos sem um aprendizado, porque o egípcio e o judeu não pode fazer isso. Aí ele concordou, sim, sem dúvida, concordou o amigo bondoso. Entretanto, acredito que também as províncias nos reclamam acurado interesse. O mundo está repleto de nossos legionários. Possuímos forças incoercíveis de civilização em todas as frentes. Nossos imperadores podem ser proclamados em variadas zonas da terra. Em razão disso, não podemos olvidar a necessidade de instrução em todos os setores. Então, com isso ele está dizendo que não é só em Roma que as pessoas tinham que ser instruídas, em todos os lugares, porque Roma também, na verdade, estava em todos os lugares, não é? O Império Romano. E sorrindo acentuou: por esse motivo, converti-me em mestre escola. Então ele deu uma justificativa que era própria do que ele pensava, mas parcial em relação ao motivo que o levou para ali. Tassiano partilhou-lhe o bom humor, falou: que bom. Nesse instante, uma ideia nasceu no cérebro de Varro. E se lhe trouxesse as crianças para uma visita de amor? Não seria a maneira mais segura de tocar-lhe o coração para o despertamento evangélico? O rapaz poderia ignorar-lhe a condição para sempre, mas seria justo não convidá-lo para o banquete da luz divina? Estava vendo sobre um outro aspecto. Não é justo eu deixar de mostrar a ele o que é o cristianismo. Quem adivinharia as vantagens de semelhante realização? Pela inteligência de que ele se mostrava portador, o filho naturalmente impusera-se na família. Percebia-se logo que as opiniões dele se faziam respeitáveis. Apesar de extremamente jovem, a gente viu que tinha em torno de uns 17, 18 anos, ele era senhor das próprias convicções. E quem sabe, ele pensa, ele poderia mudar o pensamento da própria família. E nós nos lembramos que o propósito inicial do Quinto Varro, quando ele foi pedir ao amigo Cláudio, lá no primeiro capítulo desse livro, para que ele autorizasse a sua reencarnação novamente como pai do Tassiano, ele falou o seguinte: de todos os nossos corações da vanguarda que ficaram para trás, quer dizer, ele desencarnado e o filho ainda encarnado naquela época, eu tenho um filho do coração perdido nas trevas que eu desejaria socorrer. Sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços, acariciá-lo junto do coração para orientar-lhe os passos na direção de Jesus, é o céu a que aspiro. Quer dizer, a grande aspiração dele na vida é que o filho se tornasse cristão. Agora, ele salvou a vida dele, a vida do corpo, porque ele o tirou daquela situação em que ele se encontrava quase à morte. Agora ele queria salvá-lo espiritualmente. Para isso, ele pediu a reencarnação.
Embora o amigo tivesse falado naquela ocasião, você vai passar por muitas coisas difíceis. Você não precisa disso. Ele falou, mas eu quero. Eu pretendo levá-lo aos braços do Senhor. Ele tinha, então, agora uma intuição de que ele poderia comover e emocionar o filho com isso que ele estava planejando. E o que era? Um cântico infantil conseguiria, de certo, sensibilizá-lo. Tassiano provavelmente se inclinaria a estudar as lições de Jesus se os meninos lhe alcançassem as cordas da alma. Eu falei, esses meninos vindo, cantando, vão emocioná-lo. Ele vai acabar querendo saber mais do cristianismo. Depois da reflexão de segundos, dirigiu-se ao convalescente de olhos iluminados por secreta esperança e indagou como receberia ele a saudação dos pequeninos de que se erigira guardião. Aqueles meninos, aquelas 30 crianças que estavam sob a guarda dele, sob a vigilância também de duas senhoras num determinado lugar. Então, nós sabemos que a criança é um espírito imortal, né? E um corpo novo, que ela traz bagagens da vida passada, mas recebe, pelo esquecimento do passado, um meio de recomeçar, sem dúvida, sem preconceito, sem rancor. Educá-la com amor e valores morais é preparar o futuro, pois ela será a próxima líder renovadora e regeneradora da sociedade. É isso que nós temos que pensar. Aí nós trazemos dois pensamentos que nos são muito caros. O primeiro de Pitágoras, que viveu entre 570 e 495 a.C., e foi um grande filósofo e matemático grego. Ele dizia, educai as crianças e não será necessário castigar os homens. Como a educação era importante. O segundo é um pensamento de Pestalozzi, um educador suíço que foi também mestre de Kardec, que viveu entre 1746 e 1827, que defendeu sempre a educação que deveria ser acessível a todas as pessoas, principalmente as crianças pobres e carentes. E ele dizia, o amor é o eterno fundamento da educação. Então, baseado nisso tudo, nós ficamos pensando como que as coisas iriam ocorrer. Havia um propósito muito positivo em tudo isso. O propósito era emocionar o coração de Tassiano para que ele resolvesse se preocupar em aprender os fundamentos do cristianismo. No dia previamente marcado, o próprio Tassiano, quer dizer, ele também se predispôs a isso, predispôs ao encontro com as crianças. Com o auxílio de Alésio e da mulher, organizou na encantadora Praça das Rosas Rubras, deliciosa criação do próprio Corvino, o ambiente festivo da recepção. Cestos de frutos e cântaros de abundante provisão de sucos de uva foram artisticamente espalhados entre os bancos de mármore. O corpo musical da herdade, constituído por escravos jovens, foi trazido também à reunião. Garbosos moços, empunhando liras e alaúdes, tambores e cistros, que é uma espécie de chocalho, um instrumento musical também, improvisavam melodias alegres. Então, tudo caminhava para uma reunião festiva e alegre, contando até então com a boa vontade de todos que estavam ali, naquela singela comemoração. E as crianças? As crianças sempre tocam os nossos corações. Não é? Sua doçura, ingenuidade, alegria, enchem-nos de legítimos sentimentos de contentamento e de satisfação. E é nesse ponto que a gente termina o nosso estudo de hoje e vamos prosseguir da próxima vez. Muito bom, então, todos estão convidados, né, para continuarmos os estudos e agora veremos os números musicais que serão apresentados naquele jardim maravilhoso. No próximo estudo, né, será abordada essa apresentação e o que decorreu daí. Para aí convidamos os nossos queridos irmãos, né, que estão sempre conosco aí, nos acompanhando. Eu vou pedir a Dilcé, então, para fazer a prece de encerramento para nós, agradecendo
o trabalho de pesquisa que ela realizou. Jesus, mestre, amigo, irmão maior, mais uma vez aqui, sempre agradecidos. E a Emmanuel, por ter nos trazido essa descrição maravilhosa, que inclui flores, bons sentimentos, sentimentos paternos, sentimentos de gratidão, inclui música, crianças, quer dizer, tudo que de bom nós podemos captar na nossa vida aqui na Terra, nós sentimos através de um sentimento muito positivo dessa reunião que iria se realizar. Então, nós estamos agradecidos pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui juntos hoje, fazendo reflexão sobre tudo isso, pedindo que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. E assim seja. Muita paz a todos.